título deste episódio: 217 é o número mágico. Gostas, Vasco? It's the magic number. Bom, Parece-me bem. Parece bem? eu tenho que começar esta edição por prestar homenagem ao Nicolau Breiner, porque a história do Homem que Mordeu o Cão cruza-se a dada altura com a dele, e Pedro Ribeiro estava lá. O Nicolau foi o primeiro convidado do Homem que Mordeu o Cão TV, que fizemos em 2003 para a TVI, e foi uma espécie de talismã para o programa, sobretudo ao nível da calma que ele nos inspirou. É verdade. Antes do programa ir para o ar, e a generosidade dele em criar o melhor ambiente possível para levarmos a água ao moinho. Ele era um profissional incrível. E há que dizer, era um dos gajos mais porreiros do showbiz nacional. Ele tinha todo o direito para ser um arrogante do caraças, mas não, era tão descontraído sobre a sua própria importância neste meio que era e continuará a ser gigante. E era um homem que, acima de tudo, queria fazer coisas, fossem novelas, filmes, séries, peças de teatro. Era incrível. E era também um dos indivíduos de 70 e tal anos que me fazia sentir a mim com 80. Verdade. Porque a energia e o dinamismo e a juventude do homem, acho que toda a gente gostava do Nicolau Breiner, mesmo que algumas pessoas gostassem mais de umas coisas na obra dele e menos de outras. A vastidão de coisas que ele fez, desde as mais comerciais às mais artísticas, coube lá tudo, é admirável. Eu por acaso não vi ontem o primo que foi repetido, mas foi uma conversa incrível. Foi uma conversa incrível. Eu tenho desse primo, lá falavas da quantidade de trabalhos que ele fez. Sim. Eu perguntava se ele era muito perfeccionista, se depois, quando se via, se analisava muito, muito friamente tudo o que ele fazia. Ele só respondeu: "Oh, meu querido, a mim pagam para fazer, não pagam para ver." Era o grande lema da vida dele. Sim, era o grande lema. Bom, e como ele tinha o sentido do humor que todos sabemos que ele tinha, penso que a melhor homenagem que lhe pode ser feita é seguindo em frente com o humor. E eu tenho aqui uma notícia épica que nos leva até à província do Namibe, mais precisamente à ilha quase desértica de Mungongo. Mungongo, província do Namibe, em cada pacotinho uma festa de 8 frutos. É lá que vive Francisco Sabalo Pedro, protagonista de uma notícia maravilhosa que a agência Lusa espalhou ontem e que urge que analisemos neste fórum. Porque eu já disse isso mais que uma vez. Eu quero acreditar que isto é um fórum de qualquer coisa. Claro. Francisco é angolano, foi militar na tropa colonial portuguesa, tem 68 anos, sabe os nomes de todos os filhos e sabe reconhecê-los na rua se os vir, a todos. O que dito assim parece uma coisa parva, mas talvez compreendam melhor a importância deste feito quando souberem que Francisco é pai de 217 pessoas. É lá. Ele tem 217 filhos. A Eu última creio... contagem, porque isto pode ser dinâmico. Pode, não é? pode estar sempre a mudar, não é? Eu digo-vos, eu não me lembraria do nome de todos se eu tivesse 50 filhos. Mas este homem tem 217 e sabe tudo sobre todos. Incrível. Francisco Sabalo Pedro vive então na ilha de Mungongo com a mulher, Dona Eva, com quem é casado desde 1975. E eu sei em que é que vocês estão a pensar. Vocês estão a pensar, pobre Dona Eva. Sim. Mas calma que os 217 filhos não saíram todos dentro dela. Calculamos. Tudo é possível neste espaço, neste Nós somos fórum. muito rápidos. Tudo é possível neste fórum. Ele é casado com ela desde 1975, mas ele e a própria Dona Eva vivem com mais 42 outras mulheres, mães de todos aqueles filhos. Não há segredos, todas têm conhecimento umas das outras. Ele é fundador de uma igreja, a Igreja de Jesus na Cruz da Missão do Evangelho, e diz que estas mulheres estão todas com ele, não pelo modo carnal, mas pelo modo espiritual. Pois, claro, por isso é que nasceram não sei quantos 200 e tal filhos. Foi pelo modo espiritual. Foi. Nasceram Igual ao 217. Sim. Também é espiritual. Sim, sim, É sim. como um bacalhau, é. Mas diz ele que estas relações com estas mulheres são Jantar, um cineminho e uma espiritualidade a seguir. Exato. Claro. Ali, a espiritualizar, a espiritualizar. Bom, ele diz que estas relações com estas mulheres são uma maneira de espalhar a fé e de tirar pessoas do obscurantismo. Pois, O que é que vai ser uma grande frase de engano? Não, no fundo, não, é acender a luz a seguir. É isso, é isso. Bom, ele diz que neste momento vive com 43 mulheres, mas que em 2003 chegaram a ser 54. Pois. Algumas foram à vida delas, diz ele. Fartaram-se do espiritualizar por aí e então Sim. foram. Aparentemente ele não guarda rancor. Ele sorri quando diz que algumas se foram embora. Nem tem tempo. Ele não tem tempo. Ele não tem tempo para isso. Entre os rituais do dia-a-dia está a decisão tomada entre as 43 mulheres sobre qual delas passa a noite com ele. E ele faz questão de sublinhar que não há aqui nada de poucas vergonhas. E que tudo isto é em nome do Evangelho, Claro e em que nome de Deus. E é neste ponto que eu imagino Deus a dizer: vamos, se calhar, ter calma, porque ninguém me perguntou a minha opinião sobre isto. Este senhor dá a entender que é um escravo nas mãos delas. Ele diz que pela vontade dele era ele que ia de casa em casa passar a noite com elas, mas que elas é que querem ir à casa dele. E ele tudo bem. Pois. E diz ainda que não há competição entre elas. É tudo na boa. Mais detalhes giros nesta história. Para além das 43 mulheres, que já foram 54, e dos 217 filhos, ele tem 175 netos, 35 bisnetos. Quando atuarmos no Mel Arena, vamos todos imaginar que estamos na ceia de Natal da família deste homem. Exato. Ok?
Ele diz que não garante saber tudo sobre os netos e os bisnetos. Sobre os filhos sabe, mas não garante ter todas as informações sobre os netos e os bisnetos. E outra coisa formidável, ele diz que ao viver com 43 mulheres de quem tem todos estes filhos, sabe perfeitamente que está errado e que isto não é a maneira decente de viver. Só que sabe a quem atribuir responsabilidades. Diz ele, e passo a citar: sei que estou no erro, mas é o próprio Deus que me mete neste erro. Eu cumpro a vontade dele. Pumba. Mas estou errado. Depois admiro-se que Deus se irrite. Não venham cá com queixinhas que a culpa não é minha. Ele não queria. Sabes que há aqui um problema que é: os filhos conhecem-se todos uns aos outros. Mas é uma boa questão, não sei. Porque imagina, rapaz conhece rapariga. Não é? Pode acontecer. O que é que pode acontecer? Espera, antes de mais, quem é que é o teu pai?